Alô, meus amigos são paulinos, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal para atualizar você. A demissão do Crespo e a correria da diretoria de São Paulo para contratar um substituto quanto antes. Prometem até no jogo contra a Chapecoense na quinta-feira que terá um novo treinador. Bom, bola da vez é o Roger Machado. Chegou a ser cogitado o Felipe Luiz, mas disse que não quer trabalhar em 2026 e tem aquela cláusula lá com o Flamengo e tá recebendo, né? Tá recebendo do Flamengo, tá? E na demissão do Crespo tem muitas divergências, mas eu vou trazer aqui, claro, respeito todas as opiniões contrárias, mas eu deixo uma pergunta para vocês aí do chat. O que o Crespo evoluiu no time? O que foi que o Crespo deixou, por exemplo? Isso aqui é um legado, é uma evolução. O que foi que o Crespo fez? Eu deixo essa pergunta para vocês. Agora, eu sou contra a demissão dele. Gente, existe um fator de coisas que culminou para a demissão do Crespo. Agora, eu achava que não seria assim tão rápida. Eu achava que até a Copa do Mundo ficaria com ele, depois a parada da Copa do Mundo, substituir o treinador por 6 meses e aí já chegar um treinador para fazer uma Inter pré-temporada. Mas o que a gente apura de informações é que há alguns dias 2 clubes procuraram o Crespo. Informações extraoficiais. Um time argentino. Ele agradeceu, que foi o River Plate. Não quis prosseguir com as conversas, né? Por estar focado no São Paulo. O que mudou realmente? O que mudou realmente? As falas do Crespo em coletiva, em apresentação, em exibições, o que mudou realmente? Muita gente coloca que a diretoria do São Paulo não gosta de ser contrariada. Peraí, mas não mudamos a diretoria? Os nefastos, todos eles não saíram? A página 2, será que é o Macias? Ele continua? Só não é o Casares? Enfim, muita gente fazendo comparações até bobas e bestas, digamos assim, no meu ponto de vista. O nome do Felipe Luiz foi para substituir o Crespo, mas ele mesmo descartou essa possibilidade por não querer trabalhar no ano de 2026, no futebol brasileiro. Felipe Luiz foi demitido do Flamengo, meia-noite e meia aí do dia, meia-noite e meia, do dia que ele foi demitido, ele falou e foi pego também de surpresa. Agora, o que realmente aconteceu para que o Crespo fosse demitido de imediato? De imediato. Ele mesmo, o Crespo, não esperava a demissão. Ele recebeu a notícia com a surpresa total e reuniu o grupo em poucos minutos para comunicar sua saída. Em tom de emotivo, o treinador falou por alguns minutos e foi aplaudido pelos jogadores. Certo? O São Paulo, portanto, não tem mais o Crespo. Muitos jogadores postando nas suas redes sociais, mas os motivos da queda de Hernan Crespo, muita gente não deixando de falar, esquecendo de falar. A gente não tem memória curta. Segundo uma reportagem de bastidores, os motivos da queda do Hernan Crespo. Então, a gente primeiro precisa ver os motivos e depois a gente precisa chegar a um comentário, como muita gente está antecipando os comentários e estão esquecendo da forma, dos bastidores, a reação, uma conexão com o elenco. Espera aí. A escalação de Luan como titular na semifinal do Paulista contra o Palmeiras irritou a cúpula do clube. O Luan não vinha jogando há muito tempo, não vinha tendo uma sequência de jogos. O Luan tinha voltado de recuperação e vinha numa reconstrução de física, recuperar o seu momento físico, certo? A escalação dele deixou alguns jogadores também do elenco atrás, com o pé atrás. A do próprio André Silva também, que gerou incômodo, já que tinha Ferreira e Tapia, que atuaram o campeonato inteiro e ficaram no banco de reserva. Muita gente está esquecendo disso. O que a mídia tradicional traz, a grande mídia traz, não é igual a nossa aqui, igual a minha.
participação aqui nos meus canais. Eu faço trabalho livre, imparcial e independente. Após a eliminação, Crespo deu 3 dias e meio de folga, decisão considerada absurda internamente. Eles entenderam que foi absurda. No dia seguinte, dirigentes foram ao CT e não encontraram ninguém da comissão técnica. No dia seguinte, dirigentes foram ao CT e não encontrou ninguém da comissão técnica. O treinador ainda viajou para a Argentina na mesma noite do choque rei, o que pegou mal para a diretoria. Ele não esperou nem começar o dia seguinte para viajar, vou viajar, comunicar, enfim. Por isso que eu acho interessante a gente trazer os bastidores. No dia seguinte, dirigentes foram ao CT e não encontraram ninguém da comissão técnica. A relação com parte do elenco, experientes como Lucas Moura e Cédric Soares, também estavam bem desgastadas. Repito, a relação com parte do elenco, experiente como Lucas Moura e Cédric Soares, também estava desgastada. Crespo também criticou as contratações indicadas pela diretoria. Repito, eu vou repetir aqui, não temos memória curta, estou trazendo bastidores. Crespo também criticou contratações indicadas pela diretoria, como Danielzinho e Lucas Ramon, e pediu a chegada de um argentino na última janela. A diretoria disse que não tinha como trazer, porque estava cortando gastos, né? E o Crespo teria que olhar mais para os jogadores da base. Eu vou repetir aqui os bastidores, para quem está chegando agora no vídeo, não esquece de deixar o like também. Os motivos da queda de Hernan Crespo. A escalação de Luan como titular na semifinal do Paulistão contra o Palmeiras irritou a cúpula do clube. A entrada de André Silva também gerou incômodo, já que Ferreira e Tapia atuaram o campeonato inteiro e ficaram no banco de reservas. Após a eliminação, Crespo deu 3 dias e meio de folga, decisão considerada absurda internamente. No dia seguinte, dirigentes foram ao Super CT e não encontraram ninguém da comissão técnica. O treinador ainda viajou para a Argentina na mesma noite do choque rei e que pegou muito mal com a diretoria do São Paulo. A relação com parte do elenco, experiente como Lucas Moura e Cédric Soares, também estavam bastante desgastada. Crespo também criticou as contratações indicadas pela diretoria como Danielzinho, Lucas Ramon e pediu a chegada de um argentino na última janela. Informações de bastidores e o Crespo criticou a chegada de Danielzinho e Lucas Ramon, certo? Só para lembrar aí para vocês. Então, antes de vocês irem postar as besteiras, digamos assim, entre aspas, que vocês postarem em relação em defesa do Crespo, primeiro vocês têm que entender os bastidores, tá? Entender os bastidores. Eu não tô achando que aqui ninguém é santo também, mas vamos lá. Entenda os bastidores, vá lá nos bastidores e entenda o que realmente aconteceu. Aí vocês fazem postando coisas que talvez não tenham o conhecimento da relação entre dirigentes do São Paulo e a comissão técnica e os jogadores. O Crespo não queria a contratação de Danielzinho e Lucas Ramon. Isso é muito grave, porque hoje são os 2 jogadores que estão entregando mais para esse time de São Paulo. São os 2 jogadores que estão entregando mais para esse time de São Paulo. Certo? Então, eu discordo de algumas opiniões de vocês contrárias em relação a acho que São Paulo fez mal, agiu mal, demitiu o Crespo. Qual foi o que o Crespo até agora apresentou de futebol no São Paulo? Eu pergunto para vocês o que o São Paulo tem assim. Por exemplo, o Crespo saiu e deixou um legado. Qual o legado? Me responda no chat aí. Qual o legado? Eu entro em discussão com qualquer pessoa para me explicar qual o legado, para me dizer qual o legado. Qual o legado?
Então é isso que eu tô falando para vocês. E eu acho que a demissão dele foi mais por conta de decisões pontuais em frases pessimistas. Escalar reservas na Copa do Brasil, que ele disse, ele falou sobre isso também no ano passado, tirar Danielzinho da semifinal da taça da semifinal, né? Meta de 45 pontos no Brasileirão, são alguns dos fatos que pegaram mal internamente. É isso, galera. Aí tem um monte de jornalistas aí hoje, respeito, são colegas, saindo em defesa do Crespo, criticaram a diretoria de São Paulo. Qual o legado o Crespo deixou? Qual é a evolução que ia ter no futebol? Qual o time do Crespo está tendo evolução? Qual era o padrão de jogo que ele deu para o time de São Paulo? Acho que, desculpe a sinceridade com vocês precisam entender mais de futebol, para comentar mais de futebol. Não jogaram nas 4 linhas, então quem jogou nas 4 linhas sabe. O Crespo não tinha nenhum padrão de jogo para o São Paulo. Não estou dizendo que eu queria a demissão dele, mas tomada de decisões foi feitas. O próprio Rafinha entende que não ia dar mais uma liga, uma atenção. O Crespo talvez não ia entrar ali, por exemplo, dar mais do que esperava dele. A diretoria de futebol entendeu. Entenderam. Agora, eles foram pegos de surpresa, né, com a demissão. A comissão do treinador entendia e viveu o melhor momento desde chegado ao São Paulo e considerou a escolha da diretoria uma injustiça. Tudo bem. Tudo bem. Aí são opiniões. São opiniões. Olha, deixa o like aí, tá, gente? O Rafael Miriano do Avante, meu tricolor, falou com 2 jogadores do São Paulo. Tem um print aqui das conversas, talvez, e ele avisou que ia publicar os prints. E foi autorizado a publicar os prints. Só pediram para não serem revelados. E aí a gente vai tirar aqui as próprias conclusões. Começa pelo Alisson. O Alisson ficou nessa de culpa. Ele ficou falando mas fez aquela cagada, né? Jogou com a portuguesa. O Crespo disse que para todo mundo você vai jogar. Ele respondeu que estava saindo, que poderia acontecer algo. Tudo natural, tudo normal. Não teve treta nenhuma, sabe? Só o Alisson cismado. Falei para ele, mano, olha a bola que o Daniel tá jogando, pô. Só ter calma, mas ele cismou, disse que o cara tava queimando ele desde o ano passado. Falei, o Crespo não tem nada a ver. Falamos isso pra ele, mas achei meio vacilo. Ele não tá lá no Rio agora. Porra, fica na moral aí. É uma das conversas aqui, certo? O Rafael Emiliano conversou aí, ele postou, porque teve autorização para postar. E aí é o seguinte, em nenhum momento ele deixou de nos cobrar rendimento e desempenho. Sempre deixou claro que acreditava na gente, que juntos íamos chegar a conquistas. Se essa foi a justificativa, que vocês sabem o que foi contato, internamente isso nunca foi exposto, né? Olha, eu acho que ele falou que não acreditaria. Tem bola da vez aí falando, tá? Só para tirar aqui a dúvida de vocês, tá? E outra, técnico motiva o jogador, mas ninguém aqui dentro precisa disso. Todo mundo sonha em ser campeão pelo São Paulo. Mesmo que internamente, se ele achava o contrário ou nos dissesse isso, a gente ia ignorar ele. Aplaudimos mesmo. Eu aplaudi, todo mundo aplaudiu. O cara é bom. Bom, nos treinos, entende muito de bola. Ninguém aqui ficou puto por ser sacado de um jogo. E se alegaram essa da folga, são burros para caralho, porque foi decidido no vestiário em Barueri. Essa do ônibus é palhaçada, todo mundo tava triste, porra, mas vai falar do jogo? Já tinha sido falado no vestiário. Ele tava falando do campeonato argentino. E daí?
Tinha gente falando de B, falando de pagode, falando de mulher, gastando muito no cartão. Falei isso pro Rafinha, isso não significa que ninguém tava cagando aí pro jogo. Eu vou mostrar para vocês os prints da conversa. Eu vou jogar aqui, certo? Para vocês entenderem. Lembrando, o Rafael Emiliano do Avante Meu Tricolor conversou com 2 jogadores do São Paulo. 2 jogadores do São Paulo, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, ó. Rapidinho aqui, gente. Nosso tempo tá acabando. Print da conversa. Vamos trazer. Eu vou abrir mais. Deixar bem exposto aqui. Ó. Esse é o print da conversa. E vou ler para vocês, tá? Repito. A conversa tá aí. O Rafael Emiliano do Avante Meu Tricolor falou com 2 jogadores de São Paulo e avisou que ia publicar os prints e os jogadores autorizaram, só pedindo para não serem revelados. Mas será? Vamos lá. Uma das conversas tá aí. Técnico, o motivador, mas ninguém tá. Essa é uma das conversas. Vocês acompanham um pouquinho na tela. Eu vou trazer a outra. Quando tudo começou. Vamos lá. Aqui é o caso do Alisson. Essa é a do Alisson. O Alisson ficou nessa de culpar ele, né, o Crespo. Ficou falando M, mas fez aquela cagada, né, no jogo com a Portuguesa. O Crespo disse que para todo mundo, você vai jogar. E ele respondeu que estava saindo. Tá aí as conversas sendo colocadas, certo? Tem mais outra conversa aqui. Tem mais, eu falei que ia colocar aqui. Porque, repita, a fonte é do Avante Meu Tricolor, tá? Ó, a fonte é do Avante Meu Tricolor. E tá aí outra conversa, ó. Em nenhum momento ele deixou de nos cobrar rendimento e desempenho. Sempre deixou claro que acreditava na gente e que juntos íamos chegar a conquistas. E se esse foi a justificativa que vocês sabem ou que foi contado internamente, isso nunca foi exposto. Pronto. As conversas foram colocadas aí. Repito, o portal Avante Meu Tricolor conversou com 2 jogadores e essas conversas, ele falou que ia postar o print, né? Ele falou, pode postar, só não pedindo para não ser revelados, deixar o nosso nome em anonimatos, certo? Então tá aí. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam. Roger Machado é o alvo inicial da diretoria para substituir o Crespo, mas está sofrendo uma rejeição por parte do torcedor do São Paulo, certo? Pois é. Roger Machado é o preferido, mas está sofrendo uma rejeição por parte do torcedor. O São Paulo queria o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz não quer trabalhar nesse ano de 2026 mais, tá? Roger Machado é um amigo, um amigaço do Rui Costa. Eu não sei se talvez a solicitação dele, né, a indicação dele para substituir o Crespo, Roger Machado. Mas o Roger Machado sofre uma grande rejeição por parte do torcedor. A verdade é que o São Paulo segue na busca por treinadores, busca de um treinador para substituir o Hernan Crespo. Então eu trouxe para vocês a questão dos bastidores, tá? Como foi, eu trouxe para vocês a questão dos bastidores e trouxe também para vocês que o Roger Machado é o nome do gosto da diretoria. E trouxe também os prints aí de 2 jogadores que conversaram com o portal Avante Meu Tricolor, tá bom? Então, gente, o São Paulo ainda está de olho em 2 posições também no mercado da bola. Só que a dos bastidores que eu trouxe, para você que está chegando agora no vídeo, ela é interessante. Os motivos da queda do Hernan Crespo, certo? Por último, o Crespo também criticou as contratações indicadas pela diretoria como Danielzinho e Lucas Ramon e pediu a chegada de um argentino na última janela de transferências, tá? Então, são fatores
de muitas coisas aí para uma demissão assim tão rapidamente, pegou todo mundo de surpresa. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder um só conteúdo. Deixa o like é importante. Senta aí o joinha que dá certo.